Existe um ditado popular no Brasil que diz que quando a esmola é demasiada, é muito grande, o santo desconfia. E por que eu uso na introdução desse meu comentário, esse dito popular? Porque, na verdade, não houve um deslize do Partido dos Trabalhadores ou do próprio presidente Lula. Muita gente está dizendo que foi um descuido da campanha do presidente. Afinal, ele, de fato, não há nenhuma dúvida, como você mesmo fez a provocação, apesar das diversas advertências, houve a participação do presidente, que inclusive foi à avenida ali cumprimentar o mestre-sala, porta-bandeira, esteve presente, mas não somente isso, todo o enredo ele foi preparado com antecedência. Bom, só que a Ludmila Lins Grillo, a juíza, essa que também pediu asilo político aqui nos Estados Unidos, ela fez uma publicação interessante explicando que há uma diferença do que aconteceu e que é bem grave. Por quê? Porque existe sim a lei do artigo 36 da lei 9.504 de 97, que fala sobre propaganda eleitoral antecipada, mas essa lei, esse enquadramento, ele dá de 5 a 25 mil reais de multa, ou o equivalente ao custo dessa propaganda, mas não é esse o enquadramento que preocupa, e sim abuso de poder político, que é o artigo 22 da lei complementar 64 de 1990, e o abuso de poder econômico, que é o artigo 22 dessa mesma lei. Esses dois artigos, eles acarretam a inelegibilidade, ou seja, a própria chapa, o próprio candidato Lula estaria excluído do pleito. Isso é muito grave, mas por que eu falei que quando a esmola é grande até o santo desconfia? É porque tudo isso era sabido com muita antecedência. Veja que todo o roteiro, o carnavalesco, toda a documentação que foi apresentada para a Liga das Escolas de Samba já mostrava tudo o que aconteceria, ao contrário do que a própria ministra Rosa Weber alegou na semana passada, quando foi provocada sobre esse assunto, vários partidos, todo mundo sabia o que aconteceria. Ela disse que não poderia fazer uma espécie de censura prévia, embora ela já tenha feito isso lá em 2022 em relação àquele documentário sobre o atentado do presidente Bolsonaro, que seria lançado pelo Brasil Paralelo, e ela, sim, fez a censura prévia, inclusive dizem que nem assistiu o documentário. Mas nesse caso específico, eu peço que a gente coloque uma projeção que fala especificamente do que está contido no documento que foi disponibilizado, e o link está ali acima para a nossa audiência poder conferir. Está tudo especificado, como cada parte do desfile seria feito, cada ala, quem era o organizador. E essa ala, onde aparecia ali as famílias, os evangélicos em latas de sardinha, veja que foi feito um planejamento que diz o seguinte: o humor segue em voga para caracterizar os chamados neoconservadores, um grupo que atua fortemente em oposição a Lula, votando contra a maioria das pautas defendidas por ele, como privatizações e o fim da escala de trabalho 6x1. Opa! Escala de trabalho 6x1 é algo que está tramitando agora, uma pauta de governo agora, mas é muito pior. No segundo parágrafo diz assim: a fantasia traz uma lata de conserva, com uma defesa da dita família tradicional, formada exclusivamente por um homem, uma mulher e os filhos. Na cabeça dos componentes há uma variação de elementos para enumerar os grupos que levantam a bandeira do neoconservadorismo. São eles os representantes do agronegócio, na figura de um fazendeiro, uma mulher de classe alta, perua, os defensores da ditadura militar e os grupos religiosos evangélicos, e no Congresso Nacional formam um bloco conservador que defendem pautas como flexibilização do porte de armas, exaltação às Forças Armadas, interesses do agronegócio e dos valores tradicionais da família. Olha, mais explícito do que isso, Paulo, e mais explícito do que isso para a nossa audiência, não pode haver. E há detalhes em todo esse documento que mostram, sim, que era uma pauta política em ano eleitoral. Houve várias oportunidades para que qualquer juiz eleitoral minimamente
honesto e até eu acho quase que impossível, não enquadre naqueles 2 artigos, não somente de propaganda eleitoral antecipada, mas muito pior do que isso, abuso do poder político e econômico. E por quê? Porque foi colocado dinheiro do governo, o governo direcionou 12 milhões, cada escola recebeu 1 milhão e essa escola especificamente recebeu 1 milhão do governo. E não somente isso, houve toda uma articulação, um cenário, um enredo com o apelo político. Então, Paulo, eu digo para você que, na minha avaliação, isso foi proposital. E eu tenho dito para você, tenho dito aqui no Mundial Telenotícias que, para mim, Lula não estará na urna eletrônica deste ano. Ele sabe disso. É quase que cavou um pênalti. E, para mim, eu tenho essa minha convicção de que isso está sendo feito para achar uma saída honrosa para Lula, que seria, assim, impedido pelo próprio TSE de concorrer. E aí geraria uma indignação, uma narrativa de perseguição, uma narrativa de que ele ganharia e está sendo impedido de competir, quando ele já sabe que Flávio Bolsonaro vem atropelando. Então, Paulo, essa é a minha versão dos fatos.